Pois então, algo que nos marca muito nas obras e na arte como um todo é o impacto visual que ela pode nos causar. Filmes se utilizam muito de referências artísticas para expressarem suas ideias e ao mesmo tempo homenagear uma obra de arte com cenas que referenciam uma tela, uma pintura, aprofundando os sentimentos e a melancolia que aquela imagem carrega. Mesmo que essas ideias venham também das linhas de um texto ou também de obras literárias que descrevem a obscuridade e o tormento que aquilo pode causar. Acredito que o autor que mais possui referências de suas obras, tanto visual quanto musical, é, sem sombra de dúvidas, Howard Phillips Lovecraft, que não apenas é referenciado ou desperta a ideia do artista como um todo, mas também possui adaptações de suas obras que elucidam aquilo de mais doentio e perturbador que podemos imaginar. Obras como Hellraiser, Berserk, Dark Souls e boa parte do catálogo das obras do mangaka Junji Ito são ótimos exemplos que descrevem da forma mais explícita e palpável o que Lovecraft descrevia em seus contos e histórias. Porém, vimos que isso tem um novo patamar nas mãos de um artista que buscou explorar com uma profundidade que até então nunca havia sido explorada, pois se existe algo que pode ser horripilante, assustador e belo ao mesmo tempo, são as artes e ideias oriundas da mente de um dos artistas plásticos mais influentes e importantes do século XX, chamado Hans Rudolf Giger, popularmente conhecido como 8R Giger. Mas antes de fugir do xenomorfo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ajudar esse artista solitário, pois é de graça, você não vai ser taxado por isso e vai estar me ajudando a crescer cada vez mais de forma orgânica e a trazer conteúdos mais legais para vocês também. E claro, me sigam nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Giger é reconhecido como um dos principais artistas do realismo fantástico do mundo. Nascido em 1940, filho de uma família de químicos em Chur, na Suíça, mudou-se em 62 para Zurique, onde estudou arquitetura e desenho industrial na Escola de Artes Aplicadas. Em 64, ele estava produzindo suas primeiras obras, principalmente desenhos a nanquim e pinturas a óleo, resultando em sua primeira exposição individual em 1966, seguida pela publicação e distribuição mundial de suas primeiras edições em pôster em 69. Pouco depois ele descobriu o aerógrafo e, junto com ele, seu próprio estilo único de pintura à mão livre, levando à criação de muitas outras obras conhecidas, a paisagens oníricas, biomecânicas e surrealistas que foram a pedra angular de sua fama. O livro mais famoso de Giger, Necronomicon, publicado em 77, serviu de inspiração visual para o filme Alien de Ridley Scott, o primeiro filme de destaque de Giger e que lhe rendeu o Oscar de melhor realização em efeitos visuais em 1980. O personagem título, incluindo todas as etapas do seu ciclo de vida, além dos ambientes extraterrestres do filme. Outros trabalhos cinematográficos conhecidos de Giger incluem seus designs para Poltergeist 2 e A Experiência, bem como o lendário filme não feito Duna de Alejandro Jodorowsky, considerado um dos maiores filmes nunca feitos. Desde o início de sua carreira, Giger também trabalhou com uma escultura e tinha um desejo permanente de estender os elementos centrais de sua visão artística para além dos limites do papel, buscando idealizar formas e ideais que foram ganhando forma para a realidade 3D do seu entorno. Mas foi somente em 88 que ele teve a oportunidade de projetar seu primeiro ambiente total, um Giger Bar em Tóquio, no Japão. No entanto, passaram-se mais 4 anos até que os seus conceitos fossem devidamente concretizados sob a supervisão pessoal, com a abertura de um segundo Giger Bar em Chur, na sua cidade natal, em 92. O Museu H.R. Giger, mais uma extensão do seu sonho, abriu suas portas em junho de 88, no Château Saint-Germain, na histórica cidade medieval murada de Gruyères, na Suíça. Sendo o lar permanente de muitas das obras mais proeminentes do artista, o museu abriga a maior coleção de pinturas, esculturas, móveis e designs dos filmes do artista que datam do início da década de 60 até os dias atuais. O último andar do complexo de edifícios de 4 níveis abriga excelentes exemplos da vasta coleção da arte privada de Giger, que inclui obras de Salvador Dalí, Ernst Fuchs, Dado, Bruno Weber, Günter Bruce, Claude Sandoz, François Bourlan, Frederick Kuhn, Joe Coleman, Sybil Hooper, André Lassen, bem como obras de muitos outros contemporâneos talentosos do artista. A primavera de 2003 marcou a celebração da abertura do 8R Giger Museum Bar. Os projetos de Giger para o espaço de 400 anos enfatizaram a arquitetura gótica pré-existente. Sim, ele aproveitou a arquitetura do ambiente do qual já existia e aperfeiçoou com decorações de sua preferência.
Os gigantescos arcos esqueléticos que cobrem o teto abandonado, juntamente com o fantástico mobiliário de pedra do bar, evocam o caráter medieval original do edifício e dão ao bar uma sensação de catedral. Giger foi homenageado com uma série de grandes retrospectivas em museus. 2004 viu a abertura de uma exposição de 6 meses no Museu Royal Saint-Pierre, em Paris, seguida por 8R Giger in Prague, em 2005, no Museu Técnico Nacional de Praga, na República Tcheca, e em 2006 por Giger in Wien, no Kunsthaus Wien, na Áustria, onde, em meio a isso, sempre era homenageado com premiações e reconhecimento artístico. Mas algo interessante sobre a sua carreira é que, além de exposições artísticas de suas obras e inúmeras colaborações para o cinema, Giger também colaborou com o mundo da música com a produção de inúmeras capas de discos, que algumas delas são Brain Salad Surgery de 73 do Emerson Lake and Palmer, assim como o ao vivo Then and Now de 1998, Walpurgis da banda The Shiver de 1969, Atomic Playboys de Steve Stevens de 1989, Danzig 3 How the Gods Kill do Danzig de 92, o maravilhoso Heartwork do Carcass de 1993, que são os verdadeiros 4 garotos de Liverpool, aceitem. To Megatherion do clássico black metal Celtic Frost de 1985, onde após a saída de Tom Warrior dessa banda, fundou o Triptychon e estampou a capa de mais 2 discos com artes de Giger, Eucharistia Daimonis de 2010 e Melana Chiasmata de 2014. Porém, existe uma arte do artista que faz parte do disco Frankenchrist da banda Dead Kennedys de 85, que vem no interior do disco. Essa obra se chama Landscape 20. Quem viu, viu. Isso aqui merece um vídeo, pois essa imagem repercutiu até mesmo em questões extrajudiciais futuramente. Além das capas icônicas de discos, Giger criou alguns modelos de pedestal para microfones sob a encomenda de Jonathan Davis do Korn, que muito provavelmente você já deve ter visto em alguns clipes por aí. Mas agora, tentando compreender mais sobre a representação das obras de Giger, o que realmente significa todos esses elementos que vieram a ganhar vida e trazem simbologias através de sua arte. Como isso ganha valor e sentimento que, ao mesmo tempo em que nos encanta, nos causa repulsa, desconforto e até mesmo medo de olhar por tempo demasiado se somos tragados mentalmente pelo que estamos admirando ou hipnotizados pelo que nos deparamos. As obras de Giger é repleta de seres estranhos. À primeira vista, seu trabalho é frio, escatológico e até mesmo pornográfico. Muito do que se vê é uma mistura de figuras grotescas e partes mecânicas com uma pitada de erotismo graças aos corpos esbeltos de mulheres em cenários apocalípticos cheios de seres e mutantes. Todos os elementos essenciais do espírito do tempo do século XX estão presentes nas artes biomecânicas de Giger. Nas palavras de Stanislav Grof, psiquiatra e especialista em psicologia transpessoal, a obra de 8R Giger consegue representar os espaços internos do ser humano, mais ainda precisamente do que a psicologia e a psiquiatria tradicional foram capazes até agora. Ainda de acordo com Grof, alguns dos seus trabalhos, como Passage Temple, de 75, demonstram grande compreensão da importância do trauma do nascimento. Com seres meio humanos, meio máquina, a arte de Giger muitas vezes foi chamada de biomecanoide. Em seu estilo inimitável, une elementos de perigosos dispositivos mecânicos do mundo tecnológico com várias partes da anatomia humana. Grof adicionou extraordinária à função como Giger combinou suas imagens, personagens como uma sexualidade desviante com a violência e emblemas da morte. Crânios e ossos se metamorfoseiam, ou palavra difícil, em órgãos sexuais ou partes de máquinas, ou vice-versa. Em imagens como Necronon II, de 1974, os horrores da guerra são personificados de maneira única. O mundo futuro que Giger projeta é feio, destruído pelos excessos da tecnologia ou ainda pelo inverno nuclear. Um mundo de total alienação, sem humanos ou animais. Um mundo dominado por arranha-céus, plástico, aço e asfalto. Atomic Children, de 68, antecipa uma grotesca população dos mutantes que sobreviveram à guerra nuclear. Biomecanoides, na palavra de Giger, indica uma mistura de técnica e da mecânica com o ser vivo. Entretanto, Grof afirma que existe um elemento recorrente na arte de Giger que não se relaciona ao Zeitgeist, do alemão espírito do tempo, oriundo do século XX. A abundância de imagens com fetos torturados e doentes. É nessa temática que, na opinião de Grof,
Giger irá mergulhar mais profundamente na psique humana, somando elementos pré-natais e perinatais ao simbolismo do sexo, morte e dor. Giger revelaria possuir uma clareza em relação ao conhecimento psicológico que ultrapassa de longe o conhecimento daqueles psicólogos que seguem o pensamento teórico clássico. Groff lembra ainda que Giger utiliza sua arte para se livrar dos seus próprios pesadelos claustrofóbicos. Buscando a fonte dos seus próprios pesadelos e fantasias perturbadoras, Giger descobriu, independentemente dos pioneiros da moderna pesquisa da consciência, a importância psicológica suprema do trauma do nascimento biológico. A existência deste fascinante domínio do inconsciente, intuído por Giger e refletido em sua arte, ainda não foi reconhecido pelos círculos acadêmicos oficiais. As ideias de Freud influenciaram as artes e suas descobertas a respeito da interpretação dos sonhos foram uma fonte de inspiração do surrealismo, onde isso acabou virando uma moda justapor vários objetos de forma a desafiar a lógica. A escolha desses objetos, dizia Freud, que muitas vezes mostrava a preferência por aqueles que possuíam um significado sexual oculto. A verdade é que, assim como o próprio Dr. Groff vem ressaltando que nem sempre as pinturas surrealistas acertam. Não basta uma justaposição pura e simples de qualquer coisa. No mais das vezes, tudo não passa de uma mistura de coisas que não era capaz de atingir a verdade e a lógica da dinâmica do inconsciente. De acordo com Groff, a arte de Giger é bem diferente disso. Suas combinações de imagens podem parecer ilógicas para quem não está familiarizado com as descobertas da pesquisa da consciência nas últimas décadas. Groff insiste que a arte de Giger é capaz de olhar no fundo do abismo do inconsciente, descobrindo como nossa existência humana é profundamente modelada por eventos e forças que precedem nossa emergência no mundo. Groff cita como, por exemplo, Breath Machine 1 e 2, de 1967, Death Delivery Machine, de 77, e um autorretrato de Giger em Biomechanoid, de 76, além dos fetos em Biomechanoid 1, de 1974, e Landscape 14, de 1973, que mostram uma parede de bebês torturados. Em Landscape 10, de 1963, sugere Groff que o simbolismo é menos óbvio, onde a percepção interpretativa do que a obra expressa não dá uma perspectiva de clareza. Precisa analisar a obra de forma horizontal e vertical. Passando-se o tempo, em 1996, Giger dá início à construção de uma fonte do zodíaco. Agora o corpo humano perdeu seu tronco e o que temos são braços e pernas interligados como uma espécie de cobra que começa com uma mão e termina com um pé, ou vice-versa. Como explica o próprio Giger, esses biomecanoides possuem substitutos cerebrais, computadores adicionados através de eletricidade e de uma solução nutriente que se localiza na junção entre o braço e a perna. Graças a todos esses progressos técnicos dos últimos tempos, certamente que em breve será possível selecionar por clone mercenários ou policiais segundo a forma da obra Mendigo de 67. Ou seja, uma mão com braço que se transformará numa coxa-perna com pé. As construções de braço e perna são felizes porque não têm de seguir as ordens do cérebro, pois estavam saturadas dessa escravidão. Porém, isso agora, em minhas palavras, aqui do Alberto, e analisando de uma forma aberta as obras Fonte do Zodíaco, Giger mostra que esse desligamento do nosso cérebro possui um preço: a deficiência da mecanicidade humana, pois só assim, de forma a se deformar o físico, é que realmente estaríamos livres da nossa maior dependência de conseguir viver. Apenas se movendo e sem pensar, onde as decisões seriam um gesto, um movimento, uma ação física sem consequência. Ou esta consequência já estaria na forma de ser. Mas e vocês? Já ouviram falar de H.R. Giger? Deixem nos comentários suas opiniões, suas percepções e o que vocês acharam desse tipo de arte que ele desenvolveu dentro da vertente surrealista e que se tornou um marco histórico da arte em geral e que mesmo após a sua morte, na qual ocorreu em 2014, ainda permanece sendo uma grande influência tanto em ideias e criatividade como um todo, mas também como um meio de descobrir mais sobre nosso inconsciente e a nossa tortuosa luta contra o nosso cérebro, pois sim, mesmo que ele ainda faça parte de nós, precisamos domesticá-lo para não sermos escravos de si mesmo.
E antes de ir, galera, eu quero deixar alguns links de alguns livros que estão relacionados ao que acabei lendo aqui para trazer como meios de informação e que vocês possam estar adquirindo e também me dando uma força aqui no canal. Falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. Curta, compartilhem, se inscreva, ativem o House Bells. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau. Controle seus instintos.